Fala Cláudios, fala Cláudias, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, eu estou bem também. Sejam muito bem-vindos aqui no Full Cloud Channel, é um prazer tê-los aqui. O meu nome é Norton e hoje eu vou mostrar para vocês como exterminar o seu antigo file server utilizando o serviço FSX da AWS. Quem que nunca teve problema com o file server? Toda vez que tem que fazer um upgrade de servidor, renovar a licença do Windows, se preocupar com redundância, backup, restore, throughput de disco, pensa. Isso é um inferno em nossas vidas e é isso que eu quero ajudá-lo a resolver e exterminar esse problema de uma vez por todas. Gostou? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e sininho para receber novos conteúdos. Fique comigo até o final, você está no Full Cloud Channel. Fala Cláudios, fala Cláudias, e aí? Prontos para exterminar seu file server? Então vamos junto aqui, vamos começar. Bom, estou logado já na nossa conta do Full Cloud Channel, a conta que a gente usa de homologação aqui para criar os conteúdos para vocês. E vamos abrir o serviço do FSX. Uma coisa importante antes que eu quero passar para vocês é o seguinte. Para que você possa configurar isso, você tem que garantir que o FSX vai ter conectividade com o seu Active Directory e com o seu servidor de DNS, que muitas vezes é até dentro do próprio Active Directory. Para isso, tem esse link aqui que mostra os pré-requisitos para essas configurações. Eu vou deixar tudo isso na descrição do vídeo, então não precisem se preocupar. Mas antes de você iniciar a criação do file server dentro do FSX, você precisa ver toda essa parte de rede, todas essas liberações de firewall que são necessárias para que isso aconteça, tá? E aí depende muito também de como que é a sua conectividade com a AWS. Pode ser através de uma VPN ou através de um link Direct Connect, tá bom? Então, antes de mais nada, valide toda essa parte de rede e configurações de regras de firewall. Na documentação ele mostra o que deve ser liberado. Então, por exemplo, o FSX, né, o serviço de file server, ele precisa ter liberação das portas 53, TCP e UDP para o seu servidor de DNS, né, ou o seu próprio AD, se ele for o servidor DNS, e também ele precisa ter todas essas portas liberadas. Então esse é o sentido. FSX para o seu DNS e para o seu Active Directory. E ao inverso, vocês vão ver ao final do vídeo, a gente vai fazer uma configuração que também é um plus dele, que é o que? A gente vai habilitar a parte de Shadow Copy, tá, do Windows, e também a gente vai aplicar dedupe nessa configuração, tá, que vai trazer inúmeros benefícios para vocês. Então, nesse caso, você também tem que garantir, né, que o lado cliente tem acesso no FSX na porta 445, tá? Que no caso é o cliente acessando esse mapeamento de rede, né? Esse conteúdo que vai estar nessa rede. Então, toda a origem, né? Todas as suas subnets que são ali do seu on-premise ou de uma estrutura que esteja na própria AWS, tem que ter permissões para poder acessar o FSX na porta 445 e você, como administrador, também precisa acessar a porta 5985 do FSX para que você possa, via PowerShell, fazer as configurações de Shadow Copy e também de dedupe. Então, antes de começar, garanta que você tenha toda essa conectividade já pronta para você não ter erros na hora de iniciar a configuração do FSX. Ah, e aqui vem, né, a descrição de cada porta, se você tiver curiosidade do que deve ser liberado. E um outro pré-requisito também, que vocês vão ver na hora que a gente estiver configurando, é que a gente vai precisar de uma conta dentro do nosso Active Directory para incluir ali dentro do FSX. E aí aqui tem os pré-requisitos dessa conta. O que ela deve ter de permissão para que possa funcionar o serviço do FSX. Tá? Então tá tudo isso aqui descrito e eu vou deixar esses links aqui na descrição do nosso vídeo. Então vamos voltar lá. Vamos criar um file server novo. Ele vai ser do tipo Windows File Server. Vamos dar um nome para ele. Ele vai chamar File Server mesmo. Qual que é o tipo, né, de deployment que vai ser feito? Né? Você vai querer ele single zone ou multi-zone? Eu aconselho, lógico, que você faça multi-zona, porque é disponibilidade do seu serviço ali de file server. Importantíssimo. Então vamos escolher multi-zona. O tipo de storage vai ser SSD, muito mais performance, mas se você quiser escolher HD também, aí você vai ter um custo reduzido. Eu prefiro SD. E quantidade de espaço que vai ter nesse file server, tá? Eu vou iniciar com o mínimo aqui, que é 32, mas ele chega aqui até 65.536 GB, tá? É coisa pra caramba.
A Amazon recomenda para você usar um throughput de 16 megas, mas se você quiser alterar algo que seja mais ali para o seu dia a dia, você pode também especificar qual o throughput. Nós vamos colocá-lo na nossa VPC padrão aqui do Full Cloud Channel e vamos escolher um Security Group que eu criei para ele, que é o Security Group do FSX. O default eu vou tirar aqui. Esse Security Group, o que ele tem liberado, no caso? São justamente essas duas portas, o 445 e a 5985, tá? Que é o quê? O cliente chegando até o FSX, consumindo aquelas pastas compartilhadas de rede, e também o administrador para poder, via PowerShell, fazer as demais configurações de Shadow Copy e Dedupe, por exemplo. E esse meu Security Group aqui que eu criei já tem isso liberado. Eu vou provisionar esses recursos. Como eu estou na Virgínia, se você não assistiu, eu fiz uma aula explicando como que funciona a estrutura global da AWS. Eu vou deixar um card aqui para você assistir, tá? Explica direitinho ali como que funciona as regiões e as zonas de disponibilidade. Nesse caso, eu estou na região da Virgínia, ela tem 6 zonas de disponibilidade, então eu posso jogar o meu file server aqui em 2 dessas zonas, tá? Eu vou escolher aqui a zona A e vou escolher a zona B, por exemplo, lá na Virgínia, tá? Para você que já conhece, já tem uma estrutura de VPC já específica ali para suas contas, não está usando a padrão que nem a gente está usando aqui, e você joga ali dentro de onde você achar que fica melhor ali na sua segregação de redes que você fez. Então aqui ficou zona A, zona B e o nosso Security Group aqui, que é o FSX. Aqui tem duas formas, né? Isso aqui é um serviço gerenciado, né, de file server da AWS, e você pode tanto utilizar o Active Directory, caso você tenha criado um Active Directory já como serviço gerenciado dentro da AWS, mas no nosso exemplo aqui, eu estou supondo que você tem um Active Directory no seu on-premises, tá? E você quer utilizar esse Active Directory. Então, seria essa opção. Então, aqui ele está pedindo qual que é o nome do nosso domínio. O nosso domínio é fcc.html. Ele está pedindo o IP do nosso servidor do Active Directory, né? Dos nossos DNS, no caso, servidor de DNS. 172.31.42.74. Eu não tenho DNS opcional, porque eu não criei isso aqui para esse teste que a gente está fazendo, então vou utilizar um só. A conta que nós criamos dentro do nosso Active Directory, lembrando, é a conta que tem essas permissões para que possa ser criado o serviço. Então eu criei uma conta lá dentro do nosso AD chamada FSX e vou inserir a senha dela. Aqui você vai colocar o caminho de onde você quer que sejam criadas as contas. Porque quando o processo que ele faz, na hora que ele terminar, o que você vai notar, e depois eu vou mostrar isso dentro do seu AD. Ele vai criar contas de computador dentro da sua estrutura de AD e também vai criar as entradas dentro do DNS. Tá? Isso ele faz tudo sozinho. Por isso que ele precisa de um usuário que tenha determinadas permissões para que ele possa criar esses objetos dentro do seu AD. No caso aqui do Full Cloud Channel, eu estou logado aqui no nosso server. Isso aqui você pode pegar aqui. Se você notar aqui dentro do AD, eu tenho aqui uma unidade organizacional chamada FCC e tenho uma chamada servidores. Então eu vou pegar essa informação aqui dentro do AD SEdit. Só clicar com o direito, você expande até a OU que você vai querer que esses objetos sejam criados. Propriedades. E aí você pega aqui o Distinguished Name dela. Vou copiar aqui. Eu quero que as contas que são criadas entrem nessa localidade. Copio aqui. Aí aqui, qual que é o grupo que vai poder administrar esse file server? Tá? Você pode ter um grupo específico ali, dependendo da sua estrutura ali, equipe de TI. De repente você tem uma equipe específica ali para file server, backup, alguma coisa do tipo. E aí você pode determinar aqui qual que é esse grupo de administradores do file server. No nosso caso do exemplo aqui, eu vou colocar o domain admins mesmo, que é o padrão. Encriptação, né? Todos esses arquivos vão ser encriptados. Você pode selecionar uma chave sua própria. No meu caso aqui, eu não criei aqui para FSX, eu vou usar a default aqui dele mesmo. Aí tem uma parte opcional aqui, que é a criação de aliases de DNS, tá? Então eu vou criar também fileserver.fcc.html. Aí vem as configurações do backup. Importante isso, você deve fazer. Tudo você consegue fazer, é mastigadinho aqui, meu, muito bom. Cara, se você ainda tem dor de cabeça com o seu file server, meu,
Imagina, tá chegando a hora de trocar o servidor tá ficando obsoleto, tem que comprar outro, tem que renovar a licença, tá acabando espaço em storage, comprar disco, seu storage já não é mais performático. Cara, esquece isso, vem para cá, você não vai mais ter dor de cabeça. Se você precisar aumentar espaço em disco, recuperar backup, tudo muito simples, funcional, é para você não mais ter dor de cabeça dentro da sua infra, tá bom? Vai por mim. Então, eu vou habilitar o backup diário, vou selecionar aqui quando que esse backup, qual que vai ser a janela desse backup, né? Então, sei lá, vou colocar aqui 3 horas, por exemplo. Lembre que está em UTC, então o UTC é 3 horas para frente, tá? Então, calcule isso aí, qual que é o horário, seu local e o horário que você quer, é só fazer o cálculo aqui do UTC. Período de retenção do backup, o máximo aqui são de 90 dias. Aqui para o nosso teste eu vou colocar apenas 7 dias, tá? Mas ele tem um período máximo até de 90 dias de retenção. E aqui são as janelas de manutenção que a própria AWS faz para você. Legal, né? Não precisa nem ter trabalho com isso. Então vamos lá. Vou selecionar que as manutenções vão ocorrer sempre, por exemplo, na madrugada do domingo, às 3 horas da manhã, por exemplo. Mesma coisa, o TC considera sempre ali que tem 3 horas para frente. E você pode colocar tags aqui opcional. Sei lá, vou colocar uma tag name aqui, só chamada File Server. E Next. Confirma aqui as informações que você colocou, se estão corretas. Nome, qual que é, se é multizona, se é single zone, throughput, confirma todas essas informações e clica no Create. E ele já está criando aqui. Daqui a pouco a gente volta, demora um pouquinho. Depois de criado eu vou mostrar para vocês o que aconteceu do lado seu, do AD e do seu servidor de DNS. 1 minuto. Voltamos aqui, Cláudios e Cláudias. E o nosso file server já está disponível. Já podemos começar a utilizá-lo. Bom, coisas importantes aqui para a gente olhar, tá? Vamos entrar aqui dentro do file server. Bom, aqui a gente tem informações de segurança e de rede, né? Mostra o endereçamento que ele pegou, os endereços de DNS, também Security Group que a gente destinou também para esse serviço. Todas as informações estão aqui. Importante aqui você prestar atenção em duas coisas. Esse DNS name, que é o DNS que você vai utilizar para o seu file server, e esse aqui, que é o endereço para a gente poder acessar o file server de forma remota, para a gente poder alterar ali as configurações dele via PowerShell, que é o que a gente vai fazer agora, aplicando o dedupe e também o shadow copy, tá bom? Então é importante vocês pegarem essas informações aqui. Tem a aba de monitoramento, por enquanto não tem nada, porque a gente acabou de subir o serviço. Tem uma aba de administração, que aqui é justamente a janela que a gente configurou, que é o horário de manutenção que a AWS vai fazer no file server. Aqui é a rotina de backup, que foi configurada, né? Que a gente colocou ali período de retenção de 7 dias, e também para fazer o backup todo dia às 3 horas da manhã. Backups ainda não tem, porque também a gente acabou de configurar. E aqui vem a parte de updates. Então, por exemplo, a gente iniciou aqui com 32 GB, né? Putz, estourou espaço em disco. Update storage, a gente pode aumentar aqui de forma percentual ou absoluta. Vou jogar de 36 para 100, e é só dar update e a magia acontece. Já subiu o espaço em disco aqui no file server. E também você pode alterar o throughput aqui que a gente está usando, o padrão recomendado pela AWS, se você tiver necessidade de colocar um throughput maior. Também altera o update, depois de um tempinho a magia está feita. Curtiu? Antes da gente prosseguir aqui, vou pedir para vocês, deixa um like aqui no canal, se inscreve também, que é muito importante para a gente. Também, lógico, sininho nele para receber os novos conteúdos aqui do FCC. Vamos lá no nosso AD para ver o que ele fez lá. Bom, começando aqui, gente. Lembra que eu falei para vocês que no término da configuração ele ia criar alguns objetos e algumas entradas de DNS na sua estrutura? Foi o que aconteceu. Notem aqui que ele criou aqui 4 entradas de DNS no nosso servidor de DNS, que no caso é o mesmo do AD. Os dois serviços estão juntos. Pode ser que você tenha o seu DNS separado. E aqui dentro do AD, na OU que a gente especificou lá para ele criar as contas, estão aqui as 4 contas criadas. Então ele cria uma estrutura, né, os objetos necessários ali para a estrutura que ele criou, de contas de computador, entradas de DNS e afins. Se você quiser depois remover esse file server, você vai muito simples, você vai clicar lá depois no file server que você criou no FSX, vai clicar em deletar, e aí ele vai automaticamente remover também todas essas entradas que ele criou aqui, tá bom? Então, caso você queira fazer só um teste por enquanto e não colocar direto em produção, faz lá seu teste, vê se ele sobe, como que ele vai se comportar. Voltando,
Como que você vai fazer para conectar nesse cara? Muito simples. O que você vai fazer? Você vai entrar em um servidor membro do seu domínio, né, da sua empresa. No caso aqui a gente está usando o próprio AD, tá? Mas poderia ser em um outro servidor membro, até o seu próprio antigo file server, que é um servidor membro. Aqui eu já estou logado nele, no servidor, né? Mas o que você faria seria clicar aqui e seria em conectar em outro servidor. E aí aqui é onde você vai pegar essa informação aqui, ó, que está em Network Security, o DNS Name. Então você copia esse carinha, cola aqui e manda conectar. Eu já estou conectado. Outra coisa, se você vier aqui e colocar esse endereço de DNS, você vai ver que ele já vai abrir e ele vai abrir no padrão dele. Tem uma pasta aqui, um compartilhamento só, que já vem por padrão, que é o share. E aqui você já poderia começar a utilizar e criando sua estrutura aqui de pastas, iniciando o processo seu de migração do seu antigo file server para cá. Se você precisar criar algo diferente disso, o que você vai fazer? Aqui, estou conectado nele, né? Estou em shares. Vou em novo aqui, novo share. Aqui já é Windows, tá? Não tem segredo nenhum. É só um exemplo mesmo. Vou procurar aqui, clico em Browse. Eu vou criar uma nova pasta. Vou chamar essa pasta de FCC. Next. Ele já cria toda a estrutura aqui de path, né? Next. Aí aqui você determina qual que é os permissionamentos que você vai ter, né? E aí você se baseia na sua estrutura de pastas compartilhadas, se você precisa tirar permissão, herança de permissão ou não. Aí é com você agora. E finish. Ó, ele criou aqui o compartilhamento FCC. E se eu vier aqui e der um atualizar na página, já tem aqui o FCC aqui criado. Vou no share aqui para adiantar. Criar uma nova pasta. Então vou chamar aqui de FCC 01 e FCC 02. Só 2 exemplos, tá? Eu também selecionei aqui alguns... Eu fiz 2 exemplos de arquivo. Vou jogar aqui dentro. Estou fazendo esse exemplo porque como a gente vai habilitar o Shadow Copy e também o dedupe, para depois a gente poder ver isso funcionando. Então deixa eu copiar esse cara aqui e esse cara aqui eu copio para a segunda pasta. Criada então a estrutura nossa aqui. O que nós vamos fazer agora? A gente vai fazer então, como eu falei para vocês, habilitar Shadow Copy e também Dedupe. Dedupe, para quem não sabe, o que é? Em determinados momentos, e é muito comum no nosso file server, a gente ter o mesmo arquivo em diversas pastas diferentes, né? Só que é o mesmo conteúdo. E o que acarreta isso? Você está gastando mais espaço em disco porque você tem o mesmo arquivo ali aparecendo em diversos lugares. O Dedupe, ele faz uma varredura em todas essas situações que você tem, e aí ele reduz o tamanho do espaço que você está ocupando e ele faz apontamentos lógicos, né, para esses arquivos. Então, se o mesmo arquivo aparece em 5 pastas, o arquivo então vai ser um só que ele tem os apontamentos que faz com que ele apareça nas demais pastas. Então, com isso você reduz espaço em disco. Então, é importantíssimo que você aplique o dedupe. Bom, vamos lá. Essas configurações elas são feitas via PowerShell. E para a gente utilizar o PowerShell, nós vamos voltar aqui no nosso FSX e a gente vai pegar esse endereço que eu falei para vocês, ó, Windows Remote PowerShell Endpoint. Vamos copiá-lo aqui. Estamos dentro do nosso PowerShell. Primeira coisa que a gente vai fazer. Isso, eu vou deixar todos esses comandos na descrição aqui do vídeo e também as páginas da AWS que tem esse conteúdo, tá? Que explica ali como que faz. Nós vamos conectar aqui e a gente vai abrir uma sessão remota dentro do FSX. Só dá um Enter aqui, abriu a sessão remota dentro do FSX. E aí eu vou pegar, ele não tem nada configurado, tá? Então vamos olhar como que ele está nesse momento. Tem um comandinho aqui, a gente vai pegar informações sobre o Shadow Copy. O que tem de Shadow Copy configurado nele? Não tem nada configurado de Shadow Copy, tá? Então a gente vai fazer a configuração do Shadow Copy agora. Primeira coisa, a gente vai setar o Shadow Copy como default. Isso aqui você pode configurar de uma forma diferente, se você quiser. Aqui você vai ver que ele não tem ainda nada alocado, ele está no default dele. E se você não voltar no comando aqui, que é só para pegar as informações, ele já está trazendo aqui as configurações iniciais, né? Então não tem nada alocado, não tem nada de espaço usado, só que ele já te traz aqui o quanto que você tem de espaço de armazenamento, que são os 32 GB que a gente configurou nele. E a gente vai configurar agora esse cara. Agora que ele já está com o Shadow Copy habilitado, né, que está como default, nós vamos dar um exit aqui. Vamos copiar esse conteúdo. Aqui eu estou colocando 3 linhas de comando de PowerShell que estão dizendo basicamente o que? Eu estou criando uma variável, né? Aqui, variável 1, 2 e 3,
e eu estou dizendo que o schedule dela vai ser segunda a sexta-feira, às 15 horas, outra segunda a sexta-feira também às 21 e outra segunda a sexta-feira às 11. Então, basicamente o que eu estou dizendo, diariamente, de segunda a sexta-feira, eu vou tirar 3 Shadow Copies. Vamos dar um Enter. Agora nós vamos aplicar essa configuração dentro do FSX com este comando. Eu estou chamando novamente, né, essa URL aqui, o DNS do FSX, e estou configurando ele aqui, o Shadow Copy, utilizando essas variáveis que foram criadas, né, que é stringer 1, 2 e 3. Configurado. Vamos voltar para ver como que ficou o FSX? Vamos nos conectar no FSX novamente para ver como que ficou a configuração do schedule. Conectados, vamos agora dar um comandinho aqui para pegar a configuração do schedule do Shadow Copy. E está configurado, que foi o que a gente fez no passo anterior, tá? Então, semanalmente, de segunda a sexta-feira, uma vez por dia ele pega e tira um snap, faz uma cópia ali para o Shadow Copy. Agora, nós vamos configurar a deduplicação dentro dele. Vamos sair novamente do FSX, vamos copiar esse comandinho agora aqui. O que esse comando está fazendo? Primeiro que a gente vai habilitar a configuração, né, de deduplicação do storage do lado do FSX, e ela vai ser feita de segunda, quarta e sábado e vai inicializar às 8 da manhã e vai ter uma duração máxima de 7 horas. O que quer dizer isso? Se em 7 horas ele não conseguir fazer a deduplicação, né, ele não terminar esse processo, ele vai parar ali, ele não vai deixar ultrapassar esse montante, tá? E aí no outro dia ele recomeça novamente. Aliás, na próxima data configurada ele recomeça novamente. Por quê? Geralmente, quando você aplica a deduplicação que ela está rodando, né, no storage, principalmente na primeira, tende a comprometer um pouco a performance do servidor, não é? Do file server. Então, esse é um limite que você pode programar para em 7 horas, se não terminar, ele para esse processo e aí na próxima janela ele volta a fazer. Vamos dar um Enter aqui. Ó, configuração executada. E agora a gente vai dar um outro comandinho aqui para a gente ver como que ficou essa configuração. Configuração está feita de todos os schedules da deduplicação. Fala Cláudias, voltamos aqui depois de alguns dias e vamos ver como ficou lá nossa configuração de Shadow Copy. Estamos logados aqui no nosso console da AWS, no FSX, que foi onde nós criamos o serviço. Vamos dar uma olhadinha que agora a gente já tem backups, eles já aconteceram aqui e foram esses aqui. Para fazer um restore de backup é muito simples, basta você selecionar o dia que você quer, clicar em Actions e Restore Backup. Só que tem um ponto. O restore do backup do FSX, ele é completo. Quando você manda restaurar, você restaura todo o seu FSX. Ele não tem um backup granular, né? Um restore granular. Então, esse é um dos motivos da gente ter habilitado o Shadow Copy no nosso compartilhamento. Eu vou mostrar para vocês agora, porque vai dar autonomia de vocês fazerem restore dos arquivos ali pontuais e também até para o próprio colaborador, que não vai precisar ficar abrindo chamada para vocês. Ele mesmo pode ir lá ver as versões antigas dos arquivos e das pastas e ele mesmo restaurar, então é muito mais simples. Outro ponto importante aqui também, em networking, foi que eu criei uma entrada de DNS no meu servidor, tá? Um CNAME. Por quê? Esse nome aqui é complicado de você decorar, né? Esse nome que a AWS deu, o DNS Name. Então, o que eu fiz? Eu criei um CNAME para esse endereço, né? E aqui no próprio file server que nós criamos dentro do FSX, eu também criei um alias, tá? Vamos ver como ficou? Ó, dentro do nosso servidor agora, tá aqui a entrada que eu criei, um CNAME chamado file server, que aponta para o endereço que a AWS forneceu para a gente. Muito mais fácil da gente conectar agora, fileserver.fcc.html. E agora, dentro da pasta share, eu tinha criado as duas pastas aqui de teste. Vamos ver como ficou o Shadow Copy. Direito e propriedades. E aqui, aqui nós vamos ver as versões anteriores. Ó, todos esses dias já se passaram. A periodicidade que a gente havia configurado era de 3 cópias por dia. E elas estão aqui. E a magia toda já está acontecendo. Espero que vocês tenham gostado. O FSX é um baita de um serviço gerenciado da AWS. Usem, não tenham mais preocupações com sua estrutura ali de file server, tá? Foquem no negócio da empresa de vocês, tá bom? E Cláudios e Cláudias, saúde e nos vemos nos próximos vídeos.